Esse é o Chiquinho. Diga oi, Chiquinho. O Chiquinho é meio diferente dos amiguinhos dele. Enquanto as pessoas fizeram os amiguinhos dele olhando para baixo, um cara de triste, fizeram o Chiquinho olhando para cima, com cara de esperança. Fala pessoal, tava com saudade? Fala que tava com saudade, Eu tava morrendo de saudade de falar sozinho por uma câmera, que nem doido. Foi muito tempo que eu fiquei sem fazer vídeo, que nós ficamos sem fazer vídeo. Gustavo teve mais um filho. Pois é, Gustavo já tinha uma filha, agora tem outro filho. Por incrível que pareça, o Wallace tá com a vida corrida pra caramba também nos estudos dele. E eu entrei numa fase de decidir o que eu vou fazer da vida, uma fase meio zen, sabe? Eu gosto disso, quero investir mais. Só que eu tô esperando o momento de voltar a fazer isso de uma forma mais compromissada, pra não ficar, bota um vídeo hoje, bota um daqui a um mês e tal. Até que um vídeo do Pilula, que ele soltou semana passada, me fez ter vontade de gravar isso aqui. Vocês devem ter notado que eu coloquei no título do vídeo um nome diferente, Religando, que é o novo quadro do Vivo pela Vida, porque eu acabei vendo que os vídeos, tem vídeos anteriores que já tinham essa temática de religião, a gente sempre acabava falando um pouco de religião e tal. Eu fui criado na igreja católica, sou católico desde que me entendo por gente, católico participante, ativo, e eu fiz meu mestrado em ciência da religião. É um assunto tão complicado, tão complexo, que por natureza gera tanta dúvida na gente enquanto ser humano, né? E até os ateus falam muito disso, todo mundo fala. Eu quero dar a minha pequena contribuição nisso tudo, nesse debate, nisso tudo. Vamos lá. Pra quem não conhece, o Pilula é um cara muito legal, eu gosto muito dos vídeos dele, acompanho faz uns 5 anos, sei lá. Por mais que eu tenha muita discordância com ele, várias coisas, não só por questão de religião, obviamente, que ele é ateu, né? Mas até, por exemplo, meu vídeo do desastre de Mariana foi completamente diferente do dele. É um tipo de cara que faz bem discordar, né? É um cara inteligente e, sobretudo, parece um cara do bem, um cara que eu realmente tenho vontade de parar e tomar uma cervejinha no bar, sabe? Bater um papinho, que deve valer muito a pena. E ele fez um vídeo semana passada, na verdade 2 vídeos, né? Um vídeo dividido em 2 partes, em que ele comentava o debate do Felipe Neto com o Feliciano. Eu não vi o vídeo do Felipe Neto com o Feliciano, porque eu achei muito grande, sinceramente, o Feliciano não é uma pessoa que me inspire muita credibilidade, mas o Pilula viu e achou pontos importantes de reflexão ali dentro, e eu queria comentar um pouco, fazer esse vídeo resposta, sobre um ponto específico. O Pilula fez uma crítica ao modo como as religiões, principalmente a religião cristã, se porta a partir de evidências, a partir de fatos que ela julga certos ou não da Bíblia, que ele chamou de cherry picking, que seria uma supressão de evidências. Você pensar aqui e ali, principalmente na Bíblia, na doutrina, algo que para você é relevante ou não. No mesmo livro que está falando que a homossexualidade é errado, está falando que comer frutos do mar é errado, e hoje todo mundo come frutos do mar e não está nem aí. O mesmo Paulo, que falou que a homossexualidade é pecado, ele falou também que as mulheres tinham que usar véu nas igrejas. Um monte de regras que a gente contextualiza hoje, né? Não vou usar a palavra relativiza, porque essa palavra é muito forte, mas a gente contextualiza e fala, não é bem assim, hoje em dia é diferente e tal. E outras coisas não, outras coisas a gente simplesmente pega do jeito que está na Bíblia e faz do jeito que está lá. E essa é uma crítica que vai diretamente ao ponto da inerrância da Bíblia, né? No caso dos católicos, a gente acredita que tanto a Bíblia quanto a tradição são infalíveis, né? E aí entra o magistério da igreja para fazer um discernimento acerca dessa infabilidade, né? Tem a infabilidade do Papa. Tem infabilidade do Papa, que para quem não sabe é só em momentos específicos que ele se pronuncia ex cátedra, né? Tem a infabilidade dos concílios ecumênicos, né? Quando eu era pequeno, então assim, a Bíblia, tal, a palavra de Deus, só traz coisa boa pra gente, tal, beleza, maravilha. E aí eu dei de cara com uma passagem assustadora, né? Onde os hebreus eles estavam numa guerra e eles detonaram o inimigo, mataram todos os homens, os soldados.
E eles foram ordenados depois a matarem também as mulheres e crianças que eles tinham deixado vivos, ou matarem ou escravizarem. E hora alguma fala na Bíblia assim que Deus condenou aquilo, hora alguma fala que aquilo foi errado, que foi uma atitude errada do povo, né? Então, já que está ali no livro sagrado, você lê e fala, putz, isso aqui é a palavra de Deus, né? Mas enfim, eu queria primeiro dar uma explicação para isso tudo, por que essa discrepância é tão grande, principalmente do princípio do Antigo Testamento para o Novo Testamento, explicar por que eu não considero isso necessariamente um cherry picking, uma supressão de evidências, né? E em segundo lugar, fazer um questionamento para todos nós cristãos, né, em cima disso. A conclusão que eu cheguei, que eu vi que era a mesma dos teólogos, dos grandes teólogos, é o seguinte: o Antigo Testamento, na verdade, ele deve ser lido como se fosse uma forma do ser humano ir entendendo e aos poucos tomando consciência da totalidade de Deus, que se revela só em Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, se você for ver ele cronologicamente, no princípio era muito mais forte a ideia de um Deus justiceiro, um Deus vingativo, um Deus ciumento, e aos poucos, autores que foram sendo inspirados por Deus a escrever os próximos livros, foram tendo uma consciência maior de quem é Deus, de o que é Deus, por assim dizer, né? Exatamente por ele ser tão difícil de ser tocado, de ser descrito, né? E um livro que eu acho muito interessante para entender isso é o livro de Jó, que ele questiona exatamente essa ideia do Deus justiceiro, né? Porque Jó é um cara totalmente fiel a Deus e acontece tudo de ruim na vida dele, né? E aí todo mundo fica falando, não, mas alguma coisa você fez de errado para merecer ser maltratado por Deus. Ele fala, não, eu sou bom, não sei o que. Então, como a gente interpreta a Bíblia? Como a gente interpreta a Bíblia? Interpreta a Bíblia. www.youtube.com Como a gente interpreta a Bíblia? A gente foca na figura de Jesus, vê o que de mais importante ele falou, que às vezes ele mesmo tem uns discursos um pouco confusos, assim, uma parte mais fácil de entender, uma parte que parece se contradizer, tem parte que ele fala de paz, tem parte que ele fala de espada, tem parte que ele fala de família, tem parte que ele fala para renegar sua família. A gente pega o central dele. Qual que é a mensagem central que Jesus passou? O amor, a misericórdia, né? E tudo mais vem em acréscimo. A partir dessa leitura, que a gente vai interpretando os próprios evangelhos, os outros livros do Novo Testamento e, por fim, os do Antigo Testamento. Porque ele, sendo Filho de Deus, né, a figura principal que mostra a face de Deus, a partir dela você vai vendo nos outros figuras parciais desse Deus. Quando você vê no Antigo Testamento uma coisa muito esdrúxula, que contrasta totalmente com Deus misericordioso do Novo Testamento, a gente automaticamente deve interpretar como uma visão parcial e por vezes até confusa e errada mesmo, talvez, do povo de Deus acerca de Deus, né? Ah, mas isso não seria relativizar a Bíblia? Isso não seria deixar de acreditar na Bíblia como uma obra inspirada por Deus? Não necessariamente, porque se você pensar que Deus se revela aos poucos, a gente vai tendo todo esse caminho do ser humano até chegar na revelação divina. Mas eu concordo numa coisa, isso é extremamente confuso. E isso é algo que requer interpretação, isso é algo que requer reflexão acerca disso tudo, e não é nada simples. E é algo que pouca gente sabe. Todos os cristãos sabem que a Bíblia é inerrante, mas poucos sabem de como fazer para interpretar a Bíblia, principalmente os primeiros livros do Antigo Testamento. Aí vem o meu questionamento. Qual o motivo da gente dizer que a Bíblia e a tradição e o magistério são infalíveis? Veja bem, eu não estou questionando que sejam infalíveis, eu não estou questionando que a Bíblia, a tradição, a doutrina sejam inspirados por Deus. Eu estou questionando qual a vantagem, qual a pedagogia de você jogar uma verdade tão complexa de ser explicada, que depende de tanta interpretação, tantos malabarismos, um tanto quanto confusos, nada simples de entender, de cara, sem pessoa passar por esse caminho. Ao contrário do que o próprio povo de Deus fez, que passou todo o Antigo Testamento até entender a mensagem de Jesus, de Deus misericordioso, e mesmo assim só foi entender plenamente quando ele enviou o Espírito Santo. Você já parou para perguntar quantas vezes Jesus afirma que ele é Filho de Deus? Quando Jesus pergunta,
quem dizem os homens que eu sou? E todo mundo fala e tal. E ele pergunta, e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz para ele, Senhor, tu és filho de Deus e tal, esperado. O que Jesus diz para ele? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram os homens que te revelaram isso, mas foi o Deus que está nos céus. Quando Jesus fazia milagres muito grandiosos, que fariam a multidão ficar aos pés dele, ficar todo mundo louco, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. O que ele falava? Não contem para ninguém que isso aconteceu. Quando Pilatos chega e pergunta para Jesus, o que é a verdade? O que Jesus responde? Nada. Por que será? Será que é, para não jogar pérolas aos porcos? Putz, mas todos nós somos porcos. Quem de nós tem capacidade de entender isso tudo, né? Mas por algum motivo Jesus não queria falar. Jesus parece que não gostava de falar simplesmente, eu sou o Filho de Deus. O mais importante para Jesus era o olho no olho das pessoas. Era transmitir a mensagem de um para um, de boca em boca, de coração para coração, até expandir para o mundo inteiro. E eu pergunto, será que nós estamos privando as pessoas de ter essa experiência de Pedro? De descobrirem por obra de Deus a mensagem do Evangelho? Toda vez que a gente fala de princípio, de antemão, que a Bíblia é inerrante, que o Papa... a gente de cara incute medo nas pessoas de não estar seguindo a coisa certa e ir para o inferno. Ou seja, a gente está fazendo com que elas acreditem porque alguém falou para elas, no caso a gente, do que pela própria experiência religiosa delas. Gabriel, mas não, por que você acredita na igreja? Por que você acredita em Jesus? Eu acho que a melhor forma de definir isso é uma frase do Papa São Leão Magno, que ele dizia: Jesus era tão humano que só podia ser Deus. Foi a leitura do Evangelho que me fez ficar encantado por aquilo. Eu descobri que aquilo era verdade após eu me encantar, e não eu me encantei porque alguém disse que aquilo era verdade. Até porque existem milhares de verdades, existem milhões de pessoas à torta direito falando que defendem alguma verdade. Mas uma delas me encantou. Por coincidência foi a mesma que eu aprendi desde pequeno, mas o exemplo que eu tive disso tudo da minha família, dos meus amigos, me levaram um pouco para esse caminho também. Mas pode ter certeza que foi uma experiência que só me fez crescer e está sendo sempre questionada, nunca foi estática. Gente, um abraço para vocês. Eu deixo essa pergunta no ar. Será que nós estamos privando as pessoas de ter a mesma experiência de Pedro? Se gostou, dá um like, comenta aí embaixo, por favor, vamos discutir isso. Se inscrevam no canal se vocês não se inscreveram ainda. Se inscrevam no Chiquinho. Se inscrevam no Chiquinho. Se inscrevam aí. Fiquem com Deus para quem é de Deus. Fiquem com abraço para quem é de abraço. E que as nossas limitações não nos impeçam de compartilhar o pouco que a gente sabe. Um grande abraço para vocês. Se Deus quiser, vamos voltar a nos ver com mais frequência. E tchau!